Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Que alegria poder voltar aqui, estar com vocês novamente, ministrando a palavra do Senhor. Pastor Jorge, para mim, eu sempre digo, é uma referência, né? O dia que eu crescer, eu quero ser igual a ele. Se Deus der 10% da unção que Deus deu para o pastor Jorge, para mim já está morto de bom. Homem de Deus, abençoado. E eu sou o superintendente mais novo, então quando eu chego perto deles, pastor Jorge, pastor Pedrinho, eu me sinto pequenino ali, mas eu louvo a Deus por Deus ter me colocado diante de homens tão abençoados, que é o pastor Zózio, pastor Jorge, pastor Pedrinho, são superintendentes da região, e eu tenho aprendido muito com eles. A gente aproveita todo o tempo que está do lado deles. Esse dia tive a oportunidade de viajar para Belo Horizonte com o pastor Jorge, a gente teve um tempo de muita conversa, para mim é quase que um discipulado, né? Como que é importante, a unção que eu respeito, ela vem para a minha vida e porção dobrada, amém? Trago um abraço da igreja quadrangular de Itajubá, estamos ali ganhando almas para Jesus. Eu tenho 2 filhos, né? Um Juninho, chama de Ju, né? O Juninho e a Leilane, e eles estão lá em casa, lá. Hoje é dia de culto lá também na igreja. E a minha esposa, né, o ano passado ela voltou para casa e está nos braços do Senhor, cumpriu o propósito dela. Não foi um tempo fácil, não está sendo um tempo fácil, mas Deus tem superado e tem nos ajudado a seguir adiante. E eu creio que em nome de Jesus vai chegar um dia que a morte vai morrer, né, irmão? E eu quero estar lá para ver, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. E eu quero estar lá na hora que a morte morrer, porque se tem uma coisa terrível é a morte, né? Mas Deus tem nos dado graça, a gente tem conseguido, eu e meus filhos, superar, a igreja também nos ajuda muito. E eu louvo a Deus porque nós temos aí ainda o nosso tempo, o nosso propósito, e eu quero cumprir todo o propósito do Senhor na minha vida. Eu creio que você também, amém, irmãos? Se você está aqui, é porque Deus ainda tem muito propósito na sua vida. Passamos um tempo difícil, muitas pessoas voltaram para casa, mas se você está aqui é porque você ainda tem muitas coisas para se realizar e muita coisa para se fazer para o Senhor ainda nessa terra, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Eu sempre digo para a igreja, todo culto é uma oportunidade que Deus te dá para você se tornar mais sábio. A palavra de Deus ministrada sempre vai nos trazer sabedoria, sempre vai levar você de nível. Por isso, quanto mais culto você participa, mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais maduro você fica. Porque a palavra de Deus, ela tem esse intuito de nos fortalecer, nos tornarmos mais inteligentes dentro da palavra do Senhor, sábios nas atitudes. Então eu creio que hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de nós elevarmos o nível de conhecimento da palavra do Senhor. E eu não conheço um lugar que a palavra do Senhor é ministrada que algo sobrenatural não aconteça. Eu não conheço. Eu tenho certeza que todas as vezes que a palavra do Senhor ela é ministrada, algo sobrenatural vai acontecer naquele lugar. E eu acredito que a sua vida está prestes a viver um grande milagre do Senhor. Você está pronto para viver isso aí, meu irmão? Então eu creio e profetizo que você vai viver sim um milagre poderoso do Senhor, ainda por esses dias, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e maravilhoso Senhor, Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós damos graças a ti, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de recebermos a Tua palavra e de entendermos a Tua palavra, porque nós não queremos apenas ouvir, Senhor, nós queremos entendê-la. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, repreendemos todo espírito de dúvida, de incredulidade, tudo aquilo que possa ser contrário, Senhor, saia deste lugar. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que esse lugar está separado, Senhor, e consagrado para a ministração da Tua palavra. Fala conosco o que nós precisamos e não o que nós queremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida como instrumento, Senhor, nessa noite. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode assentar. Nós vamos fazer a leitura já do texto. Antes eu quero só dar uma introdução aqui, rápida, que
nós estamos em uma campanha poderosa que você está profetizando curas em áreas da sua vida. Eu acredito que hoje, né, você vai receber, sim, algo especial do Senhor na sua vida financeira. Quem pode dar um glória a Deus? Algo interessante, irmão, que essa área financeira, ela não se resolve com oração. Você não vai ver a Bíblia pedindo para você orar em se tratando da área financeira da sua vida. Todas as vezes que você quiser ser abençoado, a Bíblia vai pedir para você fazer alguma coisa. Você nota que a palavra do Senhor não diz para você, ore ao Senhor pelos dízimos das ofertas. Não, honra ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. A palavra do Senhor sempre vai pedir para você uma atitude. É por isso que, desde o princípio, um dos primeiros ensinamentos que Adão e Eva recebeu do Senhor para passar para os seus filhos foi a questão da oferta. A Bíblia começa com uma família ofertando. E quem é que ensinou eles? Quem é que passou para eles aquela atitude? Claro que foram os pais. E é importante nós entendermos que a nossa linhagem, a nossa família, ela é abençoada sim com as nossas atitudes. Os filhos são abençoados com aquilo que o pai faz e não com aquilo que o pai fala. Muitas das vezes nós pensamos que é o que nós falamos que vai decidir. Não, é o que nós fazemos. São as nossas atitudes. Porque a palavra do Senhor, ela não é simplesmente para ser ouvida. A palavra do Senhor, e o Jesus diz, e pregando o evangelho do reino, e não entendendo, vem o diabo e arrebata o que foi plantado no seu coração. Jesus dizendo. O que ele está dizendo? Se você ouvir e não entender, não vai acontecer nada. O diabo vai ganhar vantagem em cima de você. Mas se pregando a palavra do reino e você entendendo, automaticamente o diabo não tem poder de tirar aquilo da tua vida. Porque você só vai praticar o que você entende. Você não pratica se você não entende. Tanto é que essa área financeira, para muitos, é um bloqueio, porque ainda querem discutir, né? Não, mas por que dízimo? Mas por que oferta? Mas por que atitude de prosperidade? Mas por que isso? É porque ainda você não perca tempo em discutir essas coisas. É porque, na verdade, a pessoa não entendeu. Porque quando você entende o princípio, você automaticamente passa a praticar aquele princípio. E a vida financeira, ela é de princípios. Eu vou contar um testemunho para você, e você vai ficar. Eu tinha um amigo, um pastor, e ele era de outra denominação, mas era um cara que Deus usava tanto a vida dele que eu ficava abismado. Deus usava a vida dele em revelação, em profecias, e era coisa sobrenatural. Ele falava mesmo e Deus usava. O homem ficava 7 dias no monte, tomando água, comendo pão, né? E fazendo jejum. Descia de lá, Deus usava ele de maneira extraordinária. E um belo dia, eu estou passando num bairro, que ele é pastor, ele me viu, me chamava de Fogarel. E eu peguei, parei o carro, ele pegou e falou assim, Fogarel, tudo bom? Como é que tá? Eu falei, ô pastor, beleza, graças a Deus. Ele falou, vamos lá em casa tomar um café? Eu falei, mas não sei se eu estou com... Não, vamos lá, vamos tomar um café lá em casa. Aí ele entrou dentro do carro e a gente foi para a casa dele. Quando eu cheguei, fui andando, era uma casa muito humilde, aí paramos o carro embaixo e falou assim, sobe aqui. Para subir era um barranco, e aí você tinha que subir meio que se escorregasse já era. E subimos lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, na casa dele, uma casa extremamente, sabe, não é humilde não, mas mais que humilde, casa suja, aquela bagunça, uma cesta básica em cima da mesa, e ele ali, eu via que aquela cesta básica estava sendo usada, então estava usando, eu olhei na pia, aquela coisa, eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. E ele falou, vou passar um café para nós aqui. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí, olhando aquela coisa, eu comecei a ver um contraste. Falei, mas espera aí, Deus me trouxe aqui com um propósito. E aí eu peguei e falei, eu vendo, ele passou um café lá, foi um dos piores cafés que eu já bebi na vida. Bebi com aquele café, confesso para você, com receio. Falei, meu Deus, que bagunça, aquele monte de roupa. Aí de repente eu falei para ele, foi assim, pastor, eu estava apertado, falei, preciso usar o teu banheiro. Quando eu fui no banheiro dele,
eu abri a porta caiu, o batente caiu, estava só colocado o batente na porta. Eu puxei assim, o batente caiu, falei, meu Deus, quase caiu em cima, bateu. Eu falei, nossa, tem que arrumar isso aí, César, tal. Aí eu sentei com ele e tomando aquele café, falei assim, pastor, agora eu sei por que Deus me trouxe aqui para tomar esse café. Ele falou, por quê? Porque o senhor é um pastor maravilhoso, cheio, homem de Deus, mas o senhor não é dizimista, não é ofertante na casa do Senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, mas como que você fala isso, César? Eu falei, eu falo porque eu estou vendo, não é revelação do céu, não, nem jejuei para isso, não. Mas o senhor é uma pessoa que tem problema financeiro. Aí ele falou assim, César, eu sou pastor. Eu falei, mas o que tem? Eu pastor, César, você não entende? Sou pastor. Eu visito as pessoas, eu vou no monte, eu oro, eu jejuo, eu entrego para eles a revelação, eu prego a palavra. E eu falei para ele assim, Deus está devendo alguma coisa para o senhor nessa área? Aí ele pegou e falou assim, Deus não te usa? Falei para ele. Ele falou, cara, que usa, César. Falei, então, só que tem uma coisa, olha o contraste da sua vida espiritual com a sua vida física. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sou seu amigo. A vida do senhor está desse jeito porque o senhor não tem um mínimo de princípios financeiros na vida. Ele falou, César, mas o meu dízimo é a minha vida. Eu entrego a minha vida. Eu dou a minha vida. Eu vivo 24 horas para o povo. Eu falei, se o senhor está doando a sua vida mesmo, eu estou vendo, está doando. Mas só que tem uma coisa, eu estou vendo também a miséria que você está vivendo, a miséria que a sua família está vivendo. E aí ele pegou e falou para mim, falou assim, César, o que você tem a dizer? Eu falei, tem que dizer o seguinte, existe um princípio na palavra do Senhor. E esse princípio não é para pastores, para membros, princípio é para qualquer pessoa. Eu vou falar uma verdade para você e talvez você vai falar assim para mim, pastor, isso me choca. Você vai conhecer pessoas ímpias que não têm Jesus, mas que aplicam o princípio de Jesus e prosperam. Ao mesmo tempo você vai ver pessoas que aceitam Jesus, vivem Jesus, mas não aplicam os princípios de Jesus e não conseguem prosperar. A vida financeira doente. Eu vou falar uma coisa para você, vida financeira, Deus cura ensinando. Diga assim, Deus cura ensinando. Deus cura ensinando. Eu passei ali uma tarde ali com aquele homem de Deus e eu falei para ele, eu ministrei na vida dele aquilo que Deus tem me dado de conhecimento dentro dessa área. E ele chorou e falou assim, César, a partir de hoje, cara, ora por mim, porque eu vou mudar minha vida. Tá bom. Eu orei por ele, saí daquela casa, fui embora. Passou 7 meses. Eu voltei no bairro, porque a minha tia mora no bairro. Eu estou passando, Fogaréu! Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Fogaréu, peraí. Aí eu parei o carro, falei, pastor, Fogaréu, vou lá em casa. Eu falei, não vou não. Não vou não, pastor, estou cheio de coisa para fazer. Não, você tem que ir na minha casa, você tem que ir lá. Eu falei, não, pastor, hoje sinto muito, mas não vou não. César, em nome de Jesus, você vai ter que ir lá. Eu falei, doido, em nome de Jesus até. Aí eu peguei e falei assim, pastor, mas eu estou com pressa, vamos lá na minha casa, que você precisa ir. Você tem que ir lá, César. Aí eu falei, meu Jesus amado, subir aquele barranco, tomar aquele café ruim, aquela coisa. Ele entrou dentro do carro, eu falei, vamos. Quando eu estava indo para um lado, ele falou, vira para cá, César. Eu falei, não, mas sua casa é para lá. Ele falou, não, vira para cá. Eu virei o carro e a gente foi andando. E de repente eu cheguei numa rua, ele falou, vira aqui, César. Eu falei, que rua boa do bairro. Entra aqui, para. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um controle e fez assim, sai do carro, César. Apertou o botão, o portão. Zzz. Falei, o que será que está acontecendo? Aí ele pegou, entra aqui, César. Eu entrei dentro da casa dele, uma casa, um sobradinho de 2 andares. Ele pegou aí e falou assim, vem cá, César, dá uma olhada aqui. Eu olhei dentro da casa, pastor Zócio, a casa inteira imobiliada, com móveis zero, tudo novinho, quarto, casa, cozinha e tal. Ele falou assim, César, sabe que dia que você saiu lá de casa? Eu falei, eu fiquei chorando aos pés do Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu entendi por que esse homem de Deus veio aqui hoje. Então, a partir de hoje, eu quero ser uma das pessoas mais fiéis dentro da minha igreja. Eu serei fiel em tudo com o Senhor. Tudo que vier na minha mão, eu serei fiel. Eu fiz um voto com o Senhor. E comecei então, do meu salário de pastor, comecei a dizimar, comecei a ofertar. Ele recebeu um telefonema de São Paulo. Ele trabalhou, irmão, 17 anos numa empresa em São Paulo. Essa empresa faliu, decretou falência, acabou, os funcionários ficaram todos perdidos, não deu justiça e tal.
e aquilo acabou. 17 anos, ele veio embora, fazia anos que ele já tinha vindo embora para Minas, estava lá pastoreando, e de repente o telefone dele toca, e quando tocou o telefone, ele disse que atendeu, e era um rapaz dizendo assim: olha, eu sou advogado da empresa tal, que você trabalhou aqui tantos anos, nós estamos fazendo contato com os ex-funcionários, precisamos então ver com o senhor se o senhor quer fazer um acordo conosco, a dívida sua conosco, hoje ela está em 450 mil, nós daremos para você 300 mil reais, e nós encerramos o assunto. Ele falou assim: César, quase que eu entrei dentro do telefone. Eu falei: passa a caneta aí, pelo amor de Deus. Falou: César, ele falou assim: veio aqui em São Paulo, que nós vamos fazer tudo. Ele pegou o bondão, foi para São Paulo, ônibus, veio de São Paulo, pastor Jorge, comprou uma casa no bairro, imobiliou aquela casa dentro do bairro, e comprou um carrinho que estava lá. E aí eu digo para você, o que mudou a vida daquele homem foi oração? Foi atitude. A nossa vida, ela muda quando nós praticamos o que nós ouvimos, quando nós colocamos em prática o que Deus nos ensina. Vou ler um texto para vocês, para que nós possamos rapidamente passar algo da palavra do Senhor para você. Gênesis capítulo 26, versículo 17. Eu quero ministrar sobre Reobote, o ambiente da largueza. O significado da palavra Reobote, quando ela aparece pela primeira vez com Isaac dando nome a um poço, o significado dessa palavra é largueza, ou seja, ambiente largo. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você possa dizer: pastor, o que tem a ver um ambiente largo? Simples, você só vai entender o ambiente largo quando você consegue entender o ambiente apertado. Alguém aqui já passou em algum momento, algum aperto na vida? Quem passou? Só eu? Só? Oh, todo mundo? Então, quando eu falo em ambiente largo, você que já teve em ambiente apertado sabe que não é muito bom. Em situações apertadas não é muito bom. Então, quando se fala em ambiente largo, dá para você ter uma noção que é diferente de um ambiente apertado. Sabe o que Deus quer fazer com a sua vida financeira? Tirar muitas das vezes você do aperto e colocar você em um ambiente de largueza. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerá, e ali ele estabeleceu. Isaac reabriu poços cavados no tempo de seu pai Abraão, o qual os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac deu àquele poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa daquele. Isaac deu o nome de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome naquele poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperaremos nessa terra. Deixa eu profetizar, você vai prosperar na onde Deus te colocou. Ei, você vai prosperar na onde Deus te colocou. Algo interessante, irmão, que Reobote para mim é um ambiente. Reobote para mim é um lugar. Reobote para mim é uma posição. Todas as vezes, irmãos, que você estiver em um ambiente, e seja ele qual for, você sempre se preocupa se aquele ambiente tem uma porta. Porque se aquele ambiente não tiver porta, você não tem possibilidade nenhuma de mudar daquele ambiente, de sair daquele ambiente. Mas todas as vezes que você entra no ambiente, você vê portas, você automaticamente sabe que você tem a oportunidade de mudar de ambiente. Porta, ela tem um significado na nossa vida, ela muda você de ambiente. É por isso que lá em Apocalipse, Deus falou assim para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, eu sei da sua força, sei que é fraco, mas eis que eu pus diante de você uma porta
Aí que está a diferença. Deus estava dizendo, eu conheço toda a sua vida, eu conheço você, eu conheço as suas imperfeições, conheço as suas fraquezas, mas eu coloco diante de você uma porta aberta. Irmão, se a porta está aberta, é sinal de que você já tem livre acesso a essa porta. E outra coisa, todas as vezes que você vê a palavra porta, você tem a possibilidade de mudança de ambiente. Então, quando Deus está dizendo que colocou diante de nós uma porta aberta, Ele colocou diante de você uma mudança de ambiente, é você que decide. Se você quer entrar por aquela porta que Ele colocou ou não. Aquela porta pode continuar aberta. A porta da vida financeira pode continuar aberta. Agora quero saber se você está decidido a entrar nesse ambiente. Deus já colocou para você uma oportunidade. Todas as vezes que você estiver em qualquer situação da tua vida, sempre que você estiver em momentos difíceis, momento de aperto, momento de situações adversas, você sempre vai ter uma porta aberta. É só você olhar para a sua vida. Todas as vezes que você viveu lutas intermináveis, lutas terríveis, sempre Deus colocou uma porta. Tanto é que você saiu e está aqui. Você não morreu lá naquela situação. Então a porta é uma oportunidade que Deus coloca para nós, para que eu e você possamos mudar de ambiente. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de níveis, a vida é feita de mudanças e de tempos, e nós precisamos decidir se nós queremos passar por essa porta maravilhosa que Deus colocou. E Deus, quando Ele coloca a porta, pode passar, irmão, o ambiente vai ser agradável do outro lado. Aqui nós vemos um texto muito interessante. É o momento em que Isaac está em um dos maiores apertos da sua vida. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade nunca foi dinheiro. Prosperidade é você ter paz naquela área da tua vida. Pastor César, meu casamento é uma bênção, eu e minha esposa vivemos muito bem, e nós temos um casamento maravilhoso, você é próspero. Pastor César, meus filhos são filhos abençoados, são todos lá em casa, todos. Você é uma pessoa próspera. Ah, pastor, eu tenho uma vida espiritual de relacionamento com o Senhor, eu gosto de ler a Bíblia, Você é próspero na vida espiritual. Prosperidade, irmão, é, na verdade, uma ausência, né, de dor, de preocupação, mas uma presença de paz. A questão de dinheiro, na verdade, você vai ver que a vida financeira é para você ter paz. Porque se tem uma área que todo mundo sofre, é a área financeira. Quantas vezes você vê pessoas perdendo o sono, tirando a vida, entrando em depressão, acabando com o casamento, porque traz a crise financeira para dentro do casamento, descarrega na esposa todos os erros que está cometendo. Ao passo que se você tiver paz em áreas da sua vida, você vai ver que é a tranquilidade. Não é você ter dinheiro, porque eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Eu conheço pessoas que têm muitas propriedades, mas não têm paz nenhuma. Eu estava num restaurante almoçando, e nisso parou um colega meu, ele é dono de uma empresa, nem vou falar o nome da empresa, que você deve conhecer a empresa, porque ele vende muito aqui em Pouso Alegre. E ele parou o carro assim, quando me viu dentro do restaurante, aí entrou, se sentou, falou, César, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, talvez oração para mim, faz alguma coisa. Eu falei, o que está acontecendo, rapaz? Ele falou, senta aí, calma aí. Ele falou, César, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, cara, vamos sair daqui. Aí eu fui lá para dentro do carro dele. Ele falou, César, meu casamento está acabando, cara. Meus filhos vão ficar com a minha esposa, minha casa está sendo destruída, eu estou numa depressão, eu não aguento, eu discuto com eles, eu estou atormentado, e sabe, meu casamento está acabando, eu vou perder minha família, eu vou perder tudo. Eu falei, calma, rapaz. Aí ele pegou e falou assim, César, chorando, César, cara, abre o porta-luva do meu carro. Eu abri o porta-luva do carro dele, irmão. Tinha lá dentro, lá, ele falou que tinha, não contei. Mas tinha 120 mil reais dentro do porta-luva do carro dele. Em notas de 100 pacotes, pastor Jorge. Falou, abre o porta-luva, César, eu abri. 100 e poucos reais em nota de 100, que esbolo assim, mas lotado. Isso aí é o movimento de um dia da minha empresa. Pode você ver, César, mas só que tem uma coisa. Eu dou tudo isso aí para qualquer pessoa que me trazer paz na vida. Porque eu não tenho
paz. O problema dele era dinheiro? O problema dele era prosperidade? Lógico que era. Ele não era uma pessoa próspera. Poderia ser uma pessoa rica, mas próspera não. Então prosperidade é você ter paz na sua vida. Paz que te dê tranquilidade. E se tem uma área que todo mundo quer ter paz, é a área financeira. Você poder ter paz de programar uma viagem, de programar uma férias, de programar a compra de alguma coisa, se você chegar e não ter problema de ficar ali questionando, quanto que é, quanto que não, eu quero, eu vou adquirir, porque é um sonho, você poder, isso é você ter paz. Mas isso não é desejo de Deus? Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é em ver o seu filho bem. Por quê? Porque eu sou pai e você é pai. Se o seu filho chegar com um carro ali, trabalhando, ganhando, vivendo uma vida abençoada, você vai entrar em crise? Você vai ficar, mas que é isso? Não precisava comprar isso, não precisava disso. Você vai sentir prazer. E ver que seu filho está tendo paz na área financeira, está tendo paz na área de investimento. Né? E aí você se sente feliz. Amanhã inauguro mais uma empresa lá do meu filho. Amanhã cedo. Você acha que eu estou triste? Eu vou ser o primeiro a acordar lá em casa para ir lá. E depois temos que ir para a convenção. Vai ser inauguração na parte da manhã. Semana passada minha filha inaugurou a empresa dela. E acho que eu estou aqui triste, magoado. Eu estou feliz da vida. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu ensinei os meus filhos, é prosperidade. Eles têm uma área lá da empresa, que logicamente criado por ensinamento, mas que cuida só da parte do dízimo. Tem uma conta só para colocar tudo que entra na empresa deles. Eu fiz a contabilidade toda da empresa deles, ensinando para eles. Vocês vão achar assim, 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 e vocês vão prosperar, mas vão ser prósperos demais. O que é, irmão, ensinamento? Eu não orei para Deus deixar os meus filhos prósperos. Eu ensinei os meus filhos a serem prósperos. Não adianta você orar para Deus, para dar dinheiro para os seus filhos, para dar dinheiro para você. Não, não, não. Você quer mudar de vida? Tome atitudes. Aplique na sua vida e sua vida muda. Isso aqui não é profecia, revelação, não. Isso aqui é conhecimento. Se você aplicar a palavra de Deus, ela vai prosperar a tua vida. Quem pode dar glória a Deus? Vamos caminhar em rota de Reobote. Vamos chegar nesse ambiente que Isaac chegou. Primeira coisa que eu quero que você guarde: quem serve ao Senhor não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Quem serve ao Senhor não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Olha o que diz o texto: e houve fome na terra também, além da primeira, que aconteceu também no dia do pai dele, Abraão. E por isso Isaac foi ao rei de Abimeleque em Gerar. O que a Bíblia está dizendo para mim? A Bíblia está dizendo para mim que houve também tempos difíceis com o pai. E agora o filho. E quem sabe o neto. Irmão, todos nós vamos viver tempos difíceis. E é nessas horas que entra a presença de Deus na nossa vida. Porque nós precisamos entender que nós não precisamos de um mundo perfeito para prosperar, nós precisamos da palavra de Deus. Eu posso estar em um país ou em uma cidade, eu posso estar em um local, em qualquer lugar, que muitas das vezes todo mundo ali são pessoas miseráveis e tal, mas eu posso prosperar, mesmo naquela situação, porque independe do lugar, independe da situação, independe do Deus que eu sirvo. O Deus que está comigo, Ele está em Gerar, irmão, é a maior crise, é a maior fome, é quase como a Venezuela. Todos ali estão vivendo, aquele momento ali de fome, todos estão vivendo. Mas Deus está dizendo algo, ensinando algo para nós. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Quem pode dar glória a Deus? O importante é você saber quem é que está com você. Porque você pode estar em qualquer lugar, mas você prospera. Por que a Bíblia diz o seguinte: e José estava preso no calabouço, e José prosperava em tudo que fazia. Como é que pode um cara ser preso dentro do calabouço? Sim,
Porque José prosperava ali, mesmo naquele ambiente adverso. A Bíblia diz que José prosperava em tudo que ele fazia. Algo interessante que nós precisamos aprender com Isaac, que quem serve ao Senhor não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Não é a situação, não é, tem que estar tudo correto. Se tiver bem, se o Brasil, agora graças a Deus, o Brasil está entrando numa outra fase, vai voar, vai ser uma águia violenta. Só que tem uma coisa, independe de você olhar para a circunstância, para a situação, olhe para Deus. Sirva ao Senhor, seja fiel a Ele. Israel é um exemplo disso. Israel cercado por nações miseráveis, Israel prospera. Não dependa das circunstâncias, mas sim da obediência. Aprenda uma coisa, irmão: não dependa das circunstâncias, mas seja dependente da obediência. Por que, pastor César? Porque as circunstâncias podem ser adversas, podem ser das mil possíveis que pode acontecer, mas você não depende das circunstâncias, você depende da obediência. Não precisa a circunstância estar bem, o momento está bom, as coisas estarem bem, para que eu possa então pensar, não, agora vai dar tudo certo na minha vida. Não. Vai dar tudo certo na tua vida quando você disser, eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Eu obedeço a palavra do meu Deus. Se eu obedeço a palavra do meu Deus, independe das circunstâncias, independe do momento. Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou uma pessoa que obedeça ao Senhor, olha o que diz a Bíblia. O Senhor apareceu a Isaac. Isaac estava num ambiente apertado, numa circunstância adversa, num lugar muito difícil, e Deus aparece para Isaac. Deus sempre aparece para nós em situações querendo mudar o nosso ambiente. Hoje Deus está aparecendo para você, usando aqui esse altar, usando a minha vida, para dar para você uma oportunidade. O Senhor apareceu a Isaac, então disse para Isaac, Isaac, não vá para o Egito, fica nessa terra, que eu vou te abençoar. Eu serei contigo, por onde quer que andes. O que Deus pediu para Isaac? Isaac, agora você dobra o joelho e ora. Agora você dobra o joelho, Isaac, clama a Deus. Agora você somente obedeça. Irmão, vida financeira não está ligada à oração, está ligada à obediência. É o quanto eu decido obedecer, o quanto eu decido praticar, o quanto eu decido aplicar. Quando eu vejo o texto aqui, irmão, eu aprendo essa graça de Deus que Isaac está recebendo. Não dependa das circunstâncias, dependa da obediência. Isaac, você quer prosperar? Então comece a obedecer. Obedeça. O irmão chegou para mim e falou para mim assim, pastor César, eu queria que o senhor orasse comigo. Eu tenho uma indenização para receber aí, uma indenização alta. E eu preciso dessa indenização, pastor. Preciso que Deus me abençoe. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos orar. Senhor, dê sabedoria para ele e discernimento, para que ele possa entender que o Senhor é um Deus investidor. Deus investe na sua vida, para saber o quanto você vai ser capaz de obedecer. Mas Deus testa. Deus faz prova. E aquele irmão saiu do meu gabinete e foi embora. Eu ensino a minha igreja a fazer seguro de dinheiro. Não sei se vocês... com certeza, acabei de ver o pastor aqui fazendo. Mas nós ensinamos você a fazer seguro de dinheiro. Depois eu vou explicar para você. Passou 6 meses, mais ou menos, ele entra dentro do meu gabinete. Pastor, puxa vida, pastor, me ajuda, pastor. Me ajuda? O que está acontecendo, irmão? Ele falou assim, pastor, eu peguei as minhas economias, tudo que eu recebi da indenização. Eu falei, você recebeu indenização? Que indenização você recebeu? Ele falou, pastor, aquela indenização
eu pedi para o senhor que ela veio, eu falei, saiu? Irmão, quem que é o administrador da igreja? Sou eu, não sou? O pastor sabe quem é dizimista, não sabe, pastor? Todo mundo sabe, nós sabemos quem são os dizimistas e ofertantes. E eu falei, rapaz, quer dizer então que saiu? Saiu. Aí ele pegou e falou assim, o que aconteceu? Pastor, eu peguei o dinheiro e o cara é um agiota, ele ofereceu para mim 10% de juro. E eu coloquei o dinheiro com ele, e agora ele subiu e desapareceu e deu golpe em todo mundo. Eu falei assim, mas você fez seguro do dinheiro, né? Aí ele pegou e falou assim, seguro, pastor? Seguro, cara, eu ensino, eu sei fazer seguro de dinheiro. Aí ele falou assim, como, pastor? Que seguro? Eu falei, como, rapaz? A Bíblia diz o seguinte, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova em mim, se eu não repreenderei Irmão, você não acredita nisso, mas isso é verdade. Quantos dinheiro o devorador já levou de você e você nem percebeu? Isso é verdade, isso é a pura verdade. É o seguro que você faz do seu dinheiro. Porque mesmo que o devorador possa querer vir, a mão de Deus vai afastá-lo. Falei, você fez seguro? Pastor, eu não fiz. Aí eu trago uma coisa para você. A pessoa não tem coragem de colocar 10% na mão do Senhor. Mas ele colocou 100% na mão do diabo. Já viu o contraste? Às vezes você não coloca 10% na mão do Senhor, mas coloca quase 100% do seu salário na mão do diabo. Eu falei, como é que é, cara? Você não fez? Pastor, eu falei, rapaz, que coisa. E aí, irmão, toda a economia dele foi para a mão de um agiota. E aquele agiota foi embora, acabou. Aí eu peguei e falei para ele assim, agora, irmão, existe uma palavrinha na Bíblia que chama assim, a misericórdia. Vive na misericórdia. A misericórdia, irmão, ela na verdade é para você não receber a justiça de Deus. O que Deus quer que você viva não é na misericórdia, é na graça. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus quer que você viva na misericórdia, na graça e não na misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos. É porque a justiça de Deus para na misericórdia. Aí entra a misericórdia de Deus. Só que tem uma coisa, é melhor você viver na graça. Na graça é filho, que obedece o pai. Então eu vejo aqui, nesse texto, que Isaac agora vai entender que ele agora precisa só uma coisa, obedecer. E ele começa então obedecendo. Olha o que diz o Salmo 118, versículo 5. No meio da tribulação eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me levou para um lugar largo. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode, na verdade, pedir para Deus, Deus me dá sabedoria, direcionamento, para me tirar dessa situação. Deus vai dar. Deus vai direcionar você. Deus não é mágico, irmão. Deus é um Deus Pai, é um Deus que ensina. E eu vejo aqui o salmista dizendo que agora o Senhor direcionou ele para um outro ambiente. Ele estava no meio da tribulação, no meio de um lugar apertado. E Deus o levou para um lugar largo. É o que Deus quer de mim e de você. Deus quer fazer com que você entenda que Ele quer curar a vida financeira. Deus cura a vida financeira ensinando. Quem pode dar uma glória a Deus? Quer ir para rebote? Então não faça o que todo mundo faz. Pastor César, por que muitas pessoas não prosperam? Porque ela quer fazer o que todo mundo faz. Isaac, não desça para o Egito. Era o que todo mundo estava fazendo. Todos estavam indo para o Egito, que era o único lugar que tinha comida, é o único lugar que tinha recurso. Todas as caravanas direcionadas agora para o Egito. Isaac quer fazer o que todo mundo faz. E Deus está dizendo, Isaac, não faça o que todo mundo faz. Irmão, em vida financeira não vai pela cabeça dos outros, vai pela palavra de Deus. Quantas coisas você não faz é porque alguém te convenceu a não fazer. E geralmente a pessoa que não é fiel, irmão, ela sempre vai buscar uma pessoa infiel, porque aí ajuda, a torcida aumenta. Todas as pessoas infiéis, elas querem ao máximo ajuntar pessoas infiéis junto com ela, para mostrar, nós somos a maioria. Infelizmente, você já viu o que é a maioria? Isaac não faz
o que todo mundo faz. Ah, pastor, mas a crise está difícil, eu preciso sonegar um pouco aqui, para minha empresa aí eu tenho que sonegar. Não faz o que todo mundo faz. Aí eu preciso dar um cambalacho aqui, eu preciso fazer. Não faz o que todo mundo faz. Ah, eu estou numa crise aqui, eu vou pegar um dinheiro aqui, e aí eu pago aqui, e aí eu devo o dobro aqui, aí eu pego outro aqui, e pago a esse aqui, e aí aquele dobro ali. Não faz o que todo mundo faz. Você quer prosperar, irmão? Não faz o que todo mundo faz. Faz o que Deus está direcionando. Faz o que Deus está falando. Seja fiel naquilo que Deus falou. Por quê? Porque Deus é fiel no cumprimento dela. Deus não é fiel naquilo que Ele não fala, irmão. Mas Deus vela pela sua palavra. É Deus que falou. Existem atitudes que nós precisamos tomar. Isaac agora tem que tomar atitude. Não é para Isaac orar, é para Isaac tomar uma atitude. Isaac obedecer e não fazer o que todo mundo estava fazendo. Às vezes você já entrou em fria por causa disso, né? O outro estava fazendo, você começou a fazer. O outro fez, você também fez. O outro faz, você também faz. Isso é um dos maiores erros, irmãos, da nossa vida, na área financeira. Não vá pela cabeça dos outros, vá pelo que a palavra de Deus fala. Vá pelo que Deus direciona você. Vá pelo que Deus te direciona. Às vezes você vê pessoas, eu falei para minha filha, para o meu filho, né? Vai pegar um funcionário, negócio seguinte, eu não tenho como registrar você não. Não, mas você é amigo, né? Eu vou pagar para você, aí não precisa pagar para o governo, tal. Quantos colegas meus, né, já chegaram para mim, depois falaram, César do céu, o cara levou eu no Ministério do Trabalho, mas quase quebrou a empresa. E com certeza, é assim que acontece, todo mundo faz. Pega um camarada, não registra, leva tudo, né, no banho-maria, aí chega lá na frente, aquele que você achava que era amigo, é o que todo mundo faz. Leva você para o Ministério do Trabalho. Aí lá no Ministério do Trabalho, tudo que você deve, você vai pagar. Tudo que você deveu, desde o dia que você pegou esse camarada, desde o dia que você deu emprego para ele, até o dia, o juiz vai fazer conta por conta, juro por juro. E ali você sabe que não tem conversa, né? Ali é pagamento à vista. Fala para o teu irmão assim, não faça o que todo mundo faz. Fala para ele assim, não faça o que todo mundo faz. Sabe por quê? Porque essa frase, talvez você não sabe, mas é a resposta de Deus para muita gente. Porque muitas das vezes nós precisamos ser alertados por Deus. De repente você está aqui e Deus está falando para você, não faz isso que você está fazendo. Para de fazer isso. Para de fazer esse cambalacho. Confia na minha palavra que eu prospero a sua vida. Confia no que eu estou falando que eu vou levar você para um lugar largo. Confia no que eu estou falando que Deus está trazendo cura para a vida financeira. Quem pode dar glória a Deus? Deus vai te levar para lugar largo. Deus vai te levar para ambiente de paz, um ambiente seguro. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Eu já estou encerrando. Deus sempre te dará uma oportunidade em tempos de crise, em tempos difíceis. Sempre haverá uma oportunidade de Deus. Por mais difícil que seja a crise, fica atento, porque Deus sempre tem uma porta aberta para você. Deus sempre vai mostrar para você uma válvula de escape. Deus sempre vai mostrar para você. E é nas horas difíceis que você vê os maiores milagres de Deus na sua vida. É assim ou não é? As maiores manifestações de Deus vieram nos tempos de largueza? Não, vem nos tempos de adversidade. Vem nos tempos difíceis. Por quê? Porque Deus trabalha nessa área da nossa vida. Deus trabalha com as dificuldades na nossa vida. Deus trabalha com as oportunidades na nossa vida. É nessas horas que você vai ver a mão de Deus te dando uma porta aberta e você passa por ela e tudo está resolvido e as coisas se normalizam e fica tudo. O importante é você confiar. Eu não sei se você leu o texto nesse prisma que eu li. A palavra do Senhor diz que Jesus está de um lado e diz assim, passemos para o outro lado.
E a Bíblia diz, e eles embarcaram dentro daquele barco, e veio uma grande tempestade, e Jesus dormia numa polpa do barco com um travesseiro. E Pedro e João, os discípulos, ficaram atordoados, e a tempestade subiu de intensidade, e o barco quase foi a pique. E Pedro gritando disse, Senhor, não importa que vamos morrer. E Jesus levantou, olhou para o vento e disse, vento, cala-te, mar, cala-te, vento, aquieta-te. E houve uma grande bonança. E ele virou para os discípulos e disse, por que vocês tiveram medo? Primeira coisa que você tira de lição, tem momentos na sua vida que você precisa passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Uma das maiores graças de Deus é quando você decide subir de nível, sabe, enfrentar outros desafios, entrar em outros projetos. E o segredo, irmão, disso é passemos para o outro lado. Há momentos na sua vida que você precisa entrar por essa porta de oportunidade. E eu quero ser profeta de Deus aqui nessa noite. Tem porta aberta para você. Você não está tendo coragem para passar. Deus está com a porta aberta de um negócio para você, e você vem aí pedindo o tempo todo, Deus, eu quero uma sabedoria, e Deus está com um negócio, mas você tem medo, e o medo não deixa você aproveitar a oportunidade. Se tem uma coisa que tira de você as maiores oportunidades da sua vida, são o medo. Mas Jesus entrou naquele barco, e a Bíblia diz que a tempestade veio. Mesmo Jesus dentro do barco, a dificuldade vem, irmão, dificuldade sempre vai aparecer. Todas as oportunidades, elas vão ter dificuldades. Você acha que foi fácil para Isaac, irmão? Cavar poço. E os caras vêm briga com ele, podia falar assim, larga a mão, não vamos cavar mais poço, ele cava de novo. As pessoas vêm briga com ele, ele fala, não, agora não tem jeito, vamos largar a mão, vamos entregar os pontos. Não. Ele cava de novo, até ele chegar em Reobote. Ele passa por Sitna, passa pelo outro nome, que depois eu esqueço esse nome, e é o 2 poços, para depois chegar em Reobote. Você nota que o primeiro poço é inimizade, o outro é luta, e depois lugar largo. Eu quero dizer uma coisa para você, para de Isaac chegar em Reobote, ele teve dificuldades. As dificuldades, irmãos, elas estão em todas as oportunidades. E não são elas que vão nos fazer medo de não entrar. A única coisa que você tem que ter certeza desse texto é, Jesus está no barco? Jesus entrou com você? Se você chamou Jesus para entrar com você, fica tranquilo. Porque dificuldades, todas as oportunidades vão ter. Só tenha certeza se Jesus entrou com você. Mas no texto tem uma frase que você não percebeu. E o levaram do jeito que ele estava. Para pensar, irmão. Vamos passar para o outro lado. Vamos, Jesus. Então, peraí, deixa eu pegar. Não. E o levaram do jeito que ele estava. Você nunca parou para pensar nesse texto? E o levaram do jeito que ele estava. Ou seja, não deram tempo de Jesus nem para... Não, vamos embora, Jesus, vamos embora. Por quê, irmão? Porque teve uma vez que Jesus fez uma prova com eles. Ei, vamos passar para o outro lado? Vamos. Então vai. Mas o Senhor, eu não vou não. Não, pode ir. Jesus vai dar um dos maiores ensinamentos para aqueles discípulos. Aqueles discípulos entraram no barco e foram sem Jesus, Jesus ficou. A tempestade veio, o que aconteceu? Desespero total, pânico total, começaram a ter visão de fantasma, até que Jesus pegou e falou, agora deixa eu ir lá andando sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando Jesus falou, vamos passar para o outro lado, eles lembraram, opa, lembra daquela vez? Então é o seguinte, vamos Jesus. Então vai indo, vai indo nada. Vem cá Jesus, abraça Jesus. Por que o levaram assim como ele estava? Porque eles cometeram um erro uma vez de ir sem Jesus. Agora eles pegaram e falaram assim, nós não vamos entrar no barco se Jesus não entrar conosco. Aprenda isso, irmão, na oportunidade. Não entre em oportunidade sem que Jesus entre com você. A dificuldade vai ter. E a hora que vier a dificuldade, não acorde Jesus, pelo amor de Deus. Pastor, não acorda Jesus. Jesus está dormindo na polpa do barco. E a história diz, e eles desesperados, vendo que não ia dar conta, gritaram, Jesus, não está vendo que nós vamos morrer? Aí Jesus levanta e Jesus olha para a tempestade e olha para o vento. Irmão, aprenda uma coisa. Você precisa entender o que é importante para você.
E Jesus quer que você mostre para Ele o que é importante para você. Por quê? Porque o que era importante para Jesus, vou passar do outro lado. Quando Jesus acorda, ele olha que tinha algo querendo parar ele, algo querendo parar aquele barco. Jesus não acalma o vento por causa do discípulo, irmão. Jesus não acalmou o vento para salvar Pedro. Jesus acalmou o vento para mostrar para eles o que era importante para ele. Ele disse: vento, cala-te, mar, cala-te. Por quê? Porque esse barco vai chegar aonde eu quero que ele chegue. Só que a história podia ser outra. E eles vendo a tempestade, e o barco vai encher. Aí Pedro e João disse para Pedro: Pedro, vamos acordar Jesus. Não acorda Jesus. E Pedro não deixou acordar Jesus, dizendo: deixa ele dormir, fica todo mundo quieto. Vamos enfrentar essa tempestade. Por quê, Pedro? Porque essa tempestade agora, ela vai ver com quem que ela mexeu. Vento, cala-te. Pastor, mas o vento ia calar. Era Pedro só fazer assim para o vento: olha quem está dentro do barco. Precisa falar o nome ainda? Sabe o que Jesus queria, irmão? Jesus queria que quando ele acordasse assim, ó: vento, cala-te. Pedro, mar, aquieta-te. Porque olha quem está dentro do meu barco é Jesus. Então cala a tua boca, vento. Dificuldade sai, dificuldade abata. Por quê, irmão? Porque Deus quer que você use a autoridade que você tem no nome de Jesus. Irmão, ele dormindo, ele é Jesus. Ele em pé, ele é Jesus. Ele deitado, ele é Jesus. Ele é Jesus em qualquer lugar. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer que você olhe para as dificuldades e fala para ela: dificuldade, problema, vocês vão ser abatidos, eu vou vencer, eu vou. Acorda, Jesus. Não, importa que ele está no meu barco. Porque Jesus, quando acordou, o que Jesus falou? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não enfrentaram sabendo que eu estava aqui? Barco que Jesus está afunda, quebra. Você acha que poderia ter uma história dessa e todos ali afogaram e morreram? Só Jesus se salvou? Existe um momento na sua vida que você precisa assumir o protagonismo da sua história. Porque senão o outro faz. Vou encerrar. Quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço um caminho. Diga assim comigo: quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço um caminho. Diga: quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço um caminho. O que Isaac fez? Isaac viu que ele tinha uma promessa. Isaac, fica em Gerar, porque eu vou te abençoar. Eu estarei com você o tempo todo. Isaac tinha uma promessa. Quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço o caminho. Isaac fica em Gerar e cava muito poço. Falou assim para ele. Isaac estabeleceu uma rota. Se Deus falou que vai me prosperar, então agora não é hora de orar, agora é hora de botar a mão na massa, agora é hora de cavar poços. Isaac começa a cavar poços. A dificuldade vem. A luta vem. A adversidade vem. Mas Isaac não para de cavar poços. Por quê? Porque Isaac tem uma promessa. Se eu tenho uma promessa, eu estabeleço o caminho. Se Deus tem uma promessa na tua vida, e eu sei que tem, por quê? Porque se você quiser, eu posso lembrar de você milhares de promessas. O que Deus mais tem na nossa vida é promessa. Quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço um caminho. Começa a estabelecer quais vão ser as suas atitudes a partir desse culto. Eu vou embora para minha casa, eu vou orar, tem que orar, vou jejuar, mas eu vou botar em prática, eu vou para cima, eu vou orar e vou pedir sabedoria para Deus, mas eu vou começar a agir, eu vou começar a fazer, eu vou praticar. A partir de hoje, eu não tinha esse negócio de dízimo e oferta, eu era contra, pastor, mas agora eu entendi, e quando eu entendo, eu pratico. A partir de hoje, nunca mais eu deixo o diabo me enganar, eu vou traçar um caminho, porque eu tenho uma promessa. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Há uma promessa, então eu estabeleço o caminho, eu estabeleço uma atitude, eu estabeleço os passos que eu vou dar, eu estabeleço os caminhos que eu vou seguir.
Eu estabeleço quem é que eu vou dar ouvido, quem é que eu vou ouvir, quem é que vai falar comigo. Estou encerrando. Quando eu tenho uma promessa, eu estabeleço o caminho. Isaac, ele tinha uma promessa, então ele estabeleceu um caminho. Vamos cavar poço. Por quê, irmão? Porque a fome veio por causa de falta de água. Isaac pegou e falou assim, vamos cavar poço, porque o que nós precisamos é água. Mas não vai dar, Isaac, essa terra é seca. Por que eles brigaram com Isaac? Porque ninguém achava água. Irmão, se eles tivessem um monte de poço com água, eles iam brigar com Isaac. Porque só Isaac achava água. Ninguém conseguia achar água naquele lugar. A terra estava seca, havia fome na terra. Mas Isaac cava e a água surge. Aonde que eu vejo isso? Promessa de Deus. Mas pastor, esse negócio que eu estou querendo abrir, ninguém está dando certo, está todo mundo valendo. Mas a água que vai sair dali, não é ninguém, não é homem, é Deus que vai dar para você, meu irmão. E ele cava, Isaac acha água. Ei, Isaac achou água. Achou, mas ninguém está achando. Achou, então vamos lá. E chegaram lá, e aquela pressão em cima. Isaac sabia que não podia com aqueles homens. Não dava para brigar no mano a mano. Aí Isaac fez o quê? Abre mão. Pode pegar. E ele vai colocando nome, inimizade. Aquele poço ali é o poço que Isaac está vencendo áreas da vida dele. Por que, irmão? Porque ao passo que todo mundo ali está achando que estão tomando de Isaac, estão só fortalecendo Isaac. Porque Isaac cavou e achou água. Então Isaac falou o seguinte, aonde eu cavar, Deus vai me abençoar. Não importa o lugar, importa quem é que está comigo. Isaac agora não briga, não faz nada. Quer? Pode ficar. Porque Isaac sabe que quando Isaac sair dali, aquele poço vai secar. Aquela fonte ali, irmão, não é do veio das águas, aquela fonte é do céu. Quem pode dar uma glória a Deus? Tentaram te perseguir, vão. Tentaram te intimidar, vão. Fique na unção e na graça de Deus. Isaac vai e cava de novo. Isaac acha água cristalina. E todos agora, Isaac achou de novo o poço. Achou água, vamos lá. E vai lá, isso aí é nosso. Você não pode aqui, se quiser vai morrer, né? Vai ter briga aqui. Isaac, opa. Deixa para lá, vamos embora. Pode ficar. Aí Isaac diz, vamos cavar poços. Ele poderia ter desistido. Mas Isaac tem uma promessa. Fala para o teu irmão, não desista. Porque você tem uma promessa. Fala para o teu irmão, não desista. Porque você tem uma promessa. Quem tem promessa aí, dá um aplauso ao Senhor, eu quero ver. As promessas de Deus são as bases firmes onde eu construo o meu futuro. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o Senhor. E ali armou o seu acampamento. E os seus servos todos ali cavaram mais poços. Isaac prosperou. Algo interessante, irmão, que eu preciso aprender. As promessas de Deus são a base onde eu firmo e eu construo o meu futuro. Irmão, as promessas são para amanhã. As atitudes são para hoje. Hoje eu construo o que eu vou viver amanhã. Se eu vou entrar na promessa amanhã, hoje eu obedeço a Deus. Hoje eu tomo uma atitude. Hoje eu pratico uma ação. Hoje eu honro a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer para viver uma grande promessa: mude o seu hoje, que o seu amanhã já está prometido. Quem pode dar uma glória a Deus?
Pastor, por que eu não ando, não vivo a promessa? Porque hoje você não obedece à promessa. As nossas atitudes de hoje, elas vão construir os nossos futuros de amanhã. Se você quer ser próspero amanhã, comece agindo hoje. Se você quer viver as bênçãos de Deus amanhã, comece fazendo hoje. E eu encerro com uma palavra para você, dizendo para você: a semeadura é a única forma de prosperar em Deus. A semeadura é a única forma de prosperar em Deus. Você nunca vai prosperar em Deus se você não entender a semente de uma atitude. Muitas pessoas pensam que a semente é só ligada ao dinheiro. Mas eu vou falar uma coisa para você. Dinheiro sai do seu bolso sozinho e vem aqui no altar? O dinheiro, irmão, ele só é um objeto levado. Se não tiver uma mão para plantar, o dinheiro não se planta sozinho. Se não tiver uma atitude, se não tiver uma pessoa agindo antes, se não tiver alguém agindo com honra, nada vai acontecer. Tudo na vida, ela depende de uma semente. O amor depende de uma semente. A vida financeira depende de uma semente. A vida espiritual depende de uma semente. A vida de relacionamento com Deus depende de uma semente. Tudo na vida tem um princípio. Ele se chama semeadura. O que eu planto hoje, eu colho. Eu estava num culto. O pastor estava fazendo um projeto de vida para colocar piso na igreja. Aí ele pegou, igreja pequena. Aí ele pegou e falou assim: gente, projeto de vida, eu trouxe o pastor César para pregar, e o pastor César vai ministrar, e o projeto de vida nosso é o seguinte: nós vamos colocar o piso na igreja. Então eu queria que vocês aí ajudassem com uma oferta para colocar o piso na igreja. Falei: pastor, irmão, aprenda uma coisa: todas as vezes que você tiver a oportunidade de plantar, não hesite em ser o primeiro. Por quê? Porque não é questão de mostrar, é questão de obedecer. Quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo de Deus: olha filho, olha o que ele está falando. Porque, irmão, porque se tem uma coisa que Deus me ensinou a fazer, é semear. Eu semeio o tempo todo. Eu aprendi que semeadura você só aprende praticando. Por que você é uma pessoa difícil até de dar dinheiro para filho? Porque até para dar dinheiro para filho você tem dificuldade. Porque você tem dificuldade na área de plantar. E você só vai aprender a plantar quando você começar a praticar. E você precisa praticar. Eu falei: pastor, daqui. Falou: pastor César, que é o seu primeiro. Fiz uma oferta maravilhosa para aquela igreja. Aí, acabou o culto, eu vou para casa. Chego em casa, no outro dia, estou lá em casa, o telefone tocou. O pastor Edivaldo é dono de 3 empresas lá de Itajubá. O pastor Edivaldo chegou para mim e falou assim: pastor César, onde o senhor está? Eu falei: estou em casa. Ele falou: dá para você passar aqui na empresa? Eu falei: tá, passei lá. Cheguei lá e falei assim: pastor César, aonde que o senhor estava ontem às 8h30 da noite? Aí eu peguei e falei para ele assim: 8h30 da noite, eu estava na igreja do pastor Paulinho, pregando no projeto de vida da igreja dele. Ele falou assim: ontem às 8h30 da noite, eu estava sentado aqui na mesa, era exatamente o horário que o pastor estava fazendo a oferta, ministrando a oferta. Ontem às 8h30 da noite, eu estava sentado aqui na minha casa. E aí a minha esposa pegou e falou para mim, e eu peguei e falei para minha esposa assim: bem, que Deus está falando uma coisa aqui no meu coração. Ela falou: o quê? É para mim dar uma bênção para o pastor César, para mim semear na vida do pastor César. Aí a minha esposa estava cozinhando aqui e falou para mim assim: ó, se Deus falou, vai lá e faz. Aí falou assim: pastor César, abre a mão. Colocou um envelope na minha mão, irmão. Pastor Jorge do céu, sentiu o peso do envelope. Falei: Senhor da glória. Aí quando veio eu peguei e falei assim: dá a tua mão aqui, pastor Edivaldo. Aí o pastor Edivaldo deu a mão, eu peguei e falei assim: ó, daquilo que o senhor está me dando, eu não sei quanto é, mas daquilo que o senhor está me dando, que Deus te dê 100 vezes mais. Ele falou: amém, pastor César. Coloquei aquele embrulho no bolso. Ele falou assim: pastor, vamos tomar um café e tal. Pastor, como é que está a igreja? E eu ali, irmão, quando você ganha um presente, o que você quer fazer, irmão? É só eu que tenho esse sentimento? Não, nem? Senão eu vou orar, irmão. É só eu que tenho esse sentimento. Quando você ganha um presente, o que você quer fazer? Agora, tem coisa pior do que você der um presente para a pessoa não abrir? Você já viu? Se você faz isso, Deus está falando para você: não faz isso mais não. Por quê, irmão? Porque presente tem que abrir na
ora. Só que tem uma coisa, irmão, eu estou querendo abrir o presente. E o pastor Divaldo, e aí, César, e aí, César? Eu, ai, meu Deus do céu. Aí, tá, e aí, toma um café, pai, mostrou a coisa lá que ele tinha comprado e pá. Aí, eu peguei e cheguei tomando café, aí peguei e falei, pastor, vamos lá. Entrei dentro do carro, pastor Jorge, abri o envelope, falei, Senhor, eu não sei, mas isso aqui é tudo para a honra e glória do teu nome. Eu falei assim, Senhor, eu vejo o Silvio Santos, ele faz uma gracinha lá na televisão, ele joga aquele monte de dinheiro, joga quem quer dinheiro. E, mas, Senhor, eu sou filho do rei, joguei aquele monte de dinheiro assim, irmão, só tinha nota de 50 dentro do meu carro. Glória a Deus! Irmão, fiquei uma meia hora catando para ver se não tinha nenhuma nota sobrando, juntei tudo, fui embora para minha casa. Passou uns dias, o pastor Divaldo me ligou, César, onde você está? Eu falei, estou indo. Aí fui lá na empresa e falou assim, César, lembra aquele dia que você estava aqui? Lembro. Ele falou assim, dá uma olhada lá fora. Eu olhei, na época que saiu uma Tucson Zero. Ele falou assim, ó, César, quando você saiu daqui, você profetizou o quê? Que Deus me desse 100 vezes mais, não é? Eu ganhei um pique de R$180 mil, César. E comprei a Tucson, está lá fora, César. Promessa sua, Deus me deu 100 vezes o que eu dei para você. Aí eu peguei e falei, rapaz do céu, o que é isso? Fui lá ver a Tucson, pastor. E entrei dentro da Tucson. Falei, Jesus amado, isso aqui não é carro, isso aqui é uma espaçonave. Tal. Aí falei, que benção, pastor Divaldo, que benção. Aí ele falou assim, tá bom, me deu um abraço. Beleza, glória a Deus. Olha só onde que começa. Hein? Eu estou falando isso para você ver. Semeadura. Diga assim comigo, a semente sai da minha mão, mas nunca sai da minha vida. Diga, a semente sai da minha mão, mas nunca sai da minha vida. Eu estou andando na cidade, passei, o pastor Divaldo olhou e falou assim, César, eu parei o carro, aí ele falou assim, César do céu, cara. Eu falei, o que foi, pastor Divaldo? Ele falou assim, o que foi, você não lembra não? Eu falei, o quê? Ele falou assim, você lembra da Tucson que eu comprei? Você foi lá? Eu lembro, lógico que eu lembro. Ele falou assim, esse carro é seu? Eu falei, Jesus amado, tinha acabado de comprar uma Tucson, pastor. Você está pensando, irmão, que Deus brinca nesse negócio? Porque quando eu estava lá, eu falei assim, um dia eu vou ter um carro desse. O pastor Divaldo falou, amém. Eu nem lembrava mais, irmão. Eu passei com a Tucson, ele gritou e falou, César, lembra daquele dia? Você falou que um dia você ia ter, aí o carro que você está, esse carro é seu? Eu falei, é meu, acabei de comprar. Aí ele pegou e falou assim, viu, irmão, Deus é fiel. Porque a semente sai da sua mão, mas nunca sai da sua. Você pode dar um aplauso ao Senhor, meu irmão? Eu quero ler um texto para você. E semeou Isaac naquele mesmo ano, e colheu, quanto? E semeou Isaac naquele mesmo ano, e colheu 100 vezes mais. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? E semeou Isaac naquele mesmo ano, e colheu 100 vezes mais. Irmão, não há nada na vida de Isaac espiritual, é tudo atitude. Isaac cavou, Isaac buscou, Isaac creu, Isaac plantou, Isaac semeou. Irmão, Deus está esperando de você uma atitude. Aprenda, irmão, que você não dá nada, você só planta. Tudo na sua vida você planta, até coisa ruim. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você planta vento, você colhe tempestade. Tudo na vida, irmão, é base de uma semeadura. Coisas ruins, vai colher. Por quê? Princípio. Agora, e se eu planto coisas boas? E se eu planto fidelidade? E se eu planto confiança? E se eu planto fé? Eu encerro Provérbios 11, 24. Ao que dá liberadamente, ser-lhe-á acrescentado mais e mais. Mas o que retém o que é necessário, será para a sua perda. Aí eu pergunto, como é que é reter o que é necessário? Ao que dá liberadamente, se acrescenta muito mais. Ao que retém o que é necessário. Como é que eu retenho o que é necessário? Simples.
Se tem uma coisa que é necessária na sua vida, se chama semente. Se você retém a semente, é para a sua própria perda. Semente não se retém, semente se planta. Eu estou comendo num restaurante com um colega meu, e o colega meu comendo, não é crente nada, mas não sabe nada, né? Mas Deus me deu um ensinamento. Comemos, terminou de comer, eles estavam dando de sobremesa frutas, e era uma melancia. Eu gosto muito de melancia, ele também. Eu fui lá, peguei 2 pedaços de melancia, coloquei no prato, ele também. E eu conversando com ele. E comecei a tirar a semente. E ele comigo, César, não, é isso mesmo, César, não sei o que lá. Eu falei comigo assim, Jesus amado. Olhei no prato dele, não tinha uma semente, irmão. Ele come melancia com semente e tudo. Pastor, eu também faço isso. Nunca mais você vai fazer, quer ver? Aí eu olhei no prato dele, não tinha semente. O meu, estou ali ainda tirando semente. Porque tirar semente de melancia leva tempo. Mas é necessário. Tirei, aí eu olhei o prato dele. Deus falou comigo assim, filho, sabe por que ele comeu a semente? Porque ele desconhece a necessidade de uma semente na vida dele. Irmão, tudo que Deus dá para você, dentro tem uma semente. Deus te dá todo o seu salário, Deus te dá todo o dinheiro para você. Ali dentro sempre vai ter uma semente. Sempre vai ter. Se você não entrega, você come o que é necessário. Aí eu peguei e falei, Deus do céu. E Deus falou comigo assim, filho, qual que é o versículo que eu dei lá no jardim? E toda árvore que dá fruto, que dê semente, ser-lhe-á por alimento. Isso é Bíblia. Pastor, por que eu não estou prosperando? Porque você é o maior comedor de semente da face da terra. Desculpa, viu? Mas eu estou pregando aqui o que Deus manda falar. É interessante porque talvez, nesse exemplo que eu dei, você vê por que muitas coisas não fluem na sua vida. Por quê? Porque você come o que é necessário. A semente na sua vida, ela é necessária. Você pode dar um aplauso ao Senhor?